Quem é Deus? Quem é esse ser tão falado por aí, tão famoso? Bom, em primeiro lugar, que eu acho que essa pergunta, ela é uma pergunta meio difícil de ser respondida. Pelo menos para quem acredita em Deus. Eu acho que ela é, para quem acredita em Deus como eu acho que ela é uma pergunta meio difícil de ser respondida pelo seguinte, porque nós como seres humanos, quem somos nós que somos meros seres humanos para a gente definir quem é Deus? Eu acho que qualquer definição que a gente possa dar a ele é uma definição que está muito abaixo daquilo que ele realmente é. Né? Na verdade, eu acho que qualquer definição humana é uma definição rasteira, que nunca vai chegar nem aos pés de quem realmente Deus é. Mas isso aqui eu estou incluindo quem acredita nele. Para quem não acredita, cada um vai ter a sua concepção a respeito dele. Mas para quem acredita, qualquer definição que a gente possa dar a ele é uma definição que está muito abaixo daquilo que ele realmente é. Mas como a gente diz, quem acredita, como diz que ele existe, como a gente diz que acredita nele, então acho que a gente tem que dar algum tipo de definição. Né? Mesmo que essa definição nunca vá chegar a quem ele realmente é. Mas alguma definição a gente tem que dar. Né? Então Deus ele é o ser supremo que criou isso daqui tudo. Ou seja, tudo isso daí que está à nossa volta aí, todo esse universo, com essas leis físicas, leis químicas, tá aí porque Deus criou. Né? Ele é o princípio criador de todas as coisas. Né? E na verdade, qual é a prova de que existe esse Deus que criou isso daqui tudo? Não existe prova. Isso não sou eu que estou dizendo. Se você for na filosofia, por exemplo, você vai ver que Deus ele não é impossível, ele é improvável. Uma coisa é ser impossível, outra coisa é ser improvável. Impossível é aquilo que não pode ser, de jeito nenhum. Isso é impossível. Improvável é aquilo que não se pode provar. Então, no caso, Deus não se encaixa no conceito de impossível, ele se encaixa no conceito de improvável. Porque pode ser que ele exista, mas se ele existe, não tem como provar. Então, ele não é impossível, ele é improvável. Né? E mesmo aqueles que dizem que ele não existe, também não podem comprovar que ele não existe. Então ele se encaixa perfeitamente nesse conceito neutro aí de improvável. Ele não é impossível, ele é improvável. E se você me pergunta se eu acredito realmente que Deus criou esse universo, aqui eu acredito. Eu acredito e para muitas pessoas isso pode ser assim uma contradição, né? Para muitos ateus isso pode ser uma contradição em relação a mim acreditar em Deus e acreditar que ele tenha criado o universo através de leis físicas e de leis químicas. Pode parecer uma contradição, por exemplo, com a ciência, né, em relação à teoria do Big Bang. Pode parecer uma contradição, mas na verdade não existe contradição nenhuma. Você, por exemplo, pode ser um cientista, pode acreditar na teoria do Big Bang e ao mesmo tempo você pode acreditar na existência de Deus. Uma coisa não anula a outra, muito pelo contrário. Se você for ver, pelo menos da perspectiva cristã, que é a maior religião do mundo, né? Pelo menos pela perspectiva cristã, se você for ver a história da criação cristã e você for comparar com a teoria do Big Bang, se você for parar para analisar cuidadosamente os dois pontos de vista, tanto o ponto de vista cristão quanto o ponto de vista científico, você vai ver que na verdade não existe confusão nenhuma entre isso e não existe discórdia nem separação nenhuma entre esses dois conceitos. Muito pelo contrário, são dois conceitos, duas visões que se encaixam perfeitamente. Né? Você pode acreditar na teoria do Big Bang, você pode acreditar que Deus exista e que Deus tenha criado o universo. Você pode acreditar nas duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque se você for na história bíblica ali em Gênesis, quando é relatado sobre a criação do mundo e sobre a criação do ser humano,
em primeiro lugar, eu sempre digo uma coisa. Esse texto do Gênesis, a gente não tem que levar ele ao pé da letra. A gente tem que levar ele do ponto de vista alegórico. Ele é um texto alegórico. O que é uma alegoria? É uma verdade que você fantasia essa verdade. Então, por exemplo, imagine você aí. Você tem um filho aí, criança, vamos supor de 6, 7 anos de idade. Né? Aí o seu filho chega para você e te pergunta: pai, como é que a gente vem... Pai ou mãe, como é que a gente vem ao mundo? O que você vai explicar para o teu filho? Você vai explicar que há uma relação sexual, onde existe uma penetração dos órgãos genitais, uma fecundação. Você vai explicar isso tudo para uma criança? Uma que ela não tem capacidade para entender isso, ela não vai entender nada do que você está falando. Então você não precisa mentir, você vai fantasiar a história. Você chega e fala assim: não, o papai planta uma semente dentro do útero da mamãe. E realmente é isso que acontece. O homem planta o sêmen dele dentro do útero da mulher, né? Então você não mentiu. Você usou de uma alegoria para explicar ao teu filho como que se dá esse processo aí de nascimento. Então esse livro, essa história da criação do Gênesis aí, Deus, quando revelou ela a Moisés, ele revelou do ponto de vista religioso, não do ponto de vista científico. Ele revelou de uma forma que Moisés e o povo pudessem entender. Não foi ele não mentiu, ele não precisou mentir para isso. Ele usou uma alegoria. Ele fantasiou a verdade de uma maneira como Moisés e o povo pudessem entender. Então esse texto de Gênesis, a Bíblia é um livro religioso, Gênesis é um livro religioso. Então se ele é um livro religioso, a gente não tem como levar essa história da criação aí do ponto de vista científico. A gente tem que levar mesmo ao ponto de vista religioso. Que a teoria do Big Bang, ela explica o universo de uma maneira científica. Quando Deus diz ali em Gênesis que ele criou o mundo e o ser humano em 7 dias, não é 7 dias da maneira que a gente conhece. A gente não pode levar isso ao pé da letra. Não é 7 dias da forma que a gente conhece no nosso dia a dia. Na verdade, esses 7 dias, eles representam 7 eras, digamos assim, 7 períodos de tempo, se é que vocês entendem. 7 períodos de tempo. Não é que foi 7 dias da forma como a gente conhece os dias. A mesma coisa é a criação do homem. Quando Deus diz que ele criou o homem através do barro, é porque realmente a nossa espécie, ela veio do pó da terra. Deus diz isso lá em Gênesis, que ele criou o homem do pó da terra. Então isso daí é uma alegoria, porque a nossa espécie realmente ela veio do pó da terra. A própria ciência confirma isso, que dentro do nosso corpo existe terra, existe material terreno dentro do nosso corpo. Então Deus se utilizou de uma alegoria para explicar a Moisés como que ele criou o mundo e como que ele criou o ser humano. Porque se Deus explicasse de uma maneira científica, Moisés não ia entender. Nem Moisés, nem o povo. Isso ia ser motivo até das pessoas não desacreditarem dele. Então ele explicou a Moisés do ponto de vista religioso, aí, de uma maneira alegórica. Ele pegou a verdade, uma verdade, e fantasiou essa verdade. Não precisou mentir para isso. E a teoria do Big Bang, ela explica do ponto de vista científico. Então é digamos assim, é cada qual no seu cada um. O Gênesis explica de uma maneira religiosa e a teoria do Big Bang vai explicar de uma maneira científica. Então, para quem acredita em Deus, não existe contradição nenhuma. Existe muita confusão nesse meio aí. Não existe contradição nenhuma entre a visão religiosa e a visão científica. Normal, são duas coisas que se complementam. E eu realmente acredito que tenha sido Deus que criou esse universo todo aí. E criou o ser humano também, criou tudo o que existe. Então, basicamente é isso aí, gente. Deus, quem é Deus? A única definição é essa que eu posso dar. Ele é o ser supremo que criou tudo isso que existe aqui à nossa volta. Que criou tudo, pelo menos para quem acredita em Deus, é dessa forma. A definição é essa. Agora, os conceitos a respeito de Deus são uma coisa importante a gente falar. Os conceitos que existem a respeito de Deus, as concepções que existem a respeito de Deus, são várias. Por definição, Deus ele é o ser supremo que criou isso daqui tudo. É a definição única. Por definição, ele é isso daí, o ser supremo que criou isso daqui tudo. Agora,
por concepção, por conceito, ele vai variar de pessoa para pessoa. Cada pessoa vai ter um conceito a respeito de Deus. Cada pessoa vai imaginar Deus de alguma forma. Cada pessoa vai ter uma concepção diferente dele. Então, por exemplo, cada religioso de cada religião vai ter o seu determinado conceito sobre Deus. E os conceitos e as concepções vão mudar. Então, vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, se a gente for parar para analisar o Deus que o cristianismo prega, pelo menos esse Deus por definição, o Deus que o cristianismo prega e acredita é o mesmo Deus que o espiritismo afro-brasileiro prega e acredita também. Só muda o nome. Porque se você for estudar as religiões afro-brasileiras, o candomblé e a umbanda, eles acreditam que o universo ele foi criado através de um Deus que criou todo esse universo. Só que lá no candomblé e na umbanda, eu acho que eles chamam esse Deus de Olorum, se eu não me engano. Mas, por definição, é um Deus que criou todo esse universo. E o cristianismo acredita na mesma coisa. Um Deus que criou todo esse universo. Só que é aquele negócio, existem as diferenças entre a fé cristã e a fé espírita, em relação às concepções que essas duas religiões têm a respeito de Deus. O conceito diferente que essas duas religiões têm a respeito de Deus. Mas, por definição, o Deus que as duas acreditam é o mesmo Deus. Então, quem é Deus é isso daí. Por definição, ele é o ser supremo que criou tudo isso daqui. Criou o universo e criou o ser humano. Mas as concepções e os conceitos a respeito dele vão mudar. Então, essa é a definição muito rasteira que o ser humano tem para dar, como eu disse no começo do vídeo aqui. É uma definição muito rasteira, porque por mais que a gente queira definir quem é Deus, por mais que a gente queira usar as palavras mais adequadas e mais bonitas para querer definir quem é Deus, a gente nunca vai conseguir definir quem é Ele. Ele é infinito, Ele é ilimitado. Ele é o ser supremo que criou tudo isso daqui. Agora, quem criou Deus? Ele não foi criado. Se ele é Deus, ele não pode ter sido criado. Ele não foi criado. Ele sempre existiu. Aí você me pergunta, mas como é que pode isso? Um ser sempre existir? Os ateus também dizem que o universo sempre existiu. Que essa energia cósmica sempre existiu. E aí? Como é que pode uma energia cósmica também sempre existir? Não ter começo, nem fim? Aí vai de cada um. Deus não teve começo e nem vai, ele não teve começo, não tem meio e nem vai ter fim. Ele é infinito, ele é ilimitado, ele é eterno, Então qualquer definição que nós como seres humanos, nós como seres humanos, a nossa vida humana aqui na Terra é um piscar de olhos para Deus. É um piscar de olhos para Deus. Então, para quem acredita nele, aqui eu estou incluindo quem acredita nele. Quem não acredita, tudo bem, eu respeito, Mas a nossa vida, para quem acredita nele, é um piscar de olhos para Deus. Então, qualquer definição que a gente queira dar a ele, vai ser sempre uma definição muito baixa, sempre uma definição muito rasteira, que nunca vai chegar aos pés de quem realmente ele é.